Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Era do Abismo, e quero falar sobre criação de elenco de personagens. Eu já falei como criar o personagem em si, né, um personagem específico. Eu criei, no caso, um protagonista da história. Eu tenho mais outros para criar naquela mesma história, mas eu não dediquei tempo a isso. Talvez eu precise, talvez não precise. Mas o que eu quero mostrar agora aqui é como criar o elenco principal de um livro. Basicamente, a diferença é que quando eu pensei naquele personagem, né, que é o dos vídeos anteriores, se você não viu, confere aqui no canal, eu pensei em como criar um personagem. E a minha ideia é que ele seja o protagonista. Eu não tenho costume de fazer só um único protagonista. Eu gosto de criar elencos de personagens. E é uma dinâmica um pouco diferente. Você pensa como, por exemplo, você vê que tem alguns personagens, alguns heróis, alguns vilões, alguns anti-heróis, mas tem alguns personagens que funcionam muito bem como heróis, como personagens solo, né? E não funcionam tão bem em equipe. A gente vê isso na literatura, a gente vê isso no cinema, no videogame, no quadrinho. Tem alguns que são criados para ser realmente a estrela do show, mas tem alguns que são criados muito mais pensando na equipe como um todo do que só como um indivíduo que se destaca. E então é muito importante quando a gente cria um elenco que haja assim uma harmonia em um bom diálogo entre cada personagem. Inclusive, um problema clássico que muitos escritores passam é ouvir assim um comentário: mas tem aqui gente sobrando, então podia cortar aqui um personagem, e o que esse personagem quer fazer, você corta ele, e aí outro personagem ganha aquelas funções também, sabe? Se tinha dois personagens com problemas de família, por exemplo, você usa um só. E aí, todas as questões familiares que você apresentar em dois, você apresenta em um só, sabe? Por exemplo. Enfim, então eu vou mostrar aqui como que eu começo a rascunhar o elenco de um livro, tá? E eu vou, assim, quão longe eu consegui ir no espaço, assim, que não fica também um vídeo de mais de uma hora, né? Vai ter com certeza bem menos de uma hora, mas não mais do que meia hora. Não faço ideia do que vai sair daqui. Mas eu tô com algumas ideias na minha cabeça. Eu já tava botando essas ideias no papel. E eu falei, cara, não, para tudo, né? Em vez de eu ficar botando no papel essas ideias, eu vou registrar esse momento. Então, confere até o final desse conteúdo. Se você gostar, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. Se você conhecer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia na rede social. Blá, 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 blá. Vamos começar. Eu, Bernardo, sou escritor de literatura fantástica, tá? Então eu vou pensar aqui em alguns arquétipos da fantasia e vou tacar aqui no papel. Se você escreve qualquer outro gênero, pense nos arquétipos do seu gênero. É um romance policial. Geralmente tem ali o detetive particular, tem um amigo dele que é policial tradicional, tem a mulher que é uma femme fatale, sabe? Tem vários arquétipos em cada gênero, sabe? Se for romance, tem o homem, a mulher, tem o melhor amigo do homem, o melhor amigo da mulher, sabe? Tem... Se for também, tipo, terror, sabe? Vai ter aquele que é corajoso, mas burro. Se tem aquela menina que grita, né? Em terror tem muita essa questão de usar o susto através da mulher. É algo bem antiquado, né? Entre nós. Mas, enfim, você pensa nos arquétipos que fazem sentido para o seu gênero, para a sua história. O exemplo que eu vou dar aqui é de fantasia, mas você pensa aí, até se você quiser fazer comigo, tá? Talvez seja interessante você pegar e também abrir aí um bloco de notas, pegar um caderno, pegar também abrir um Word e também já ir anotando aí as minhas ideias, só que usando, né, aplicando no seu gênero. Enfim, eu vou botar aqui alguns arquétipos que eu pensei para mim, que já estão sendo na minha cabeça. Eu já tenho na minha cabeça já definido quem vão ser alguns dos principais, tá? Então, eu pensei aqui também... Se você for muito nerd, você vai entender essas referências que estou botando aqui no papel. Mas, basicamente, a minha ideia inicial incluiria esses 6 personagens aqui, mas eu quero ir além disso, tá? Eu quero
eu decidi que, para essa história aqui, minha ideia é justamente, tipo, eu tava pensando aqui numa história e eu pensei o seguinte, cara, eu não quero abrir uma saga nova de livros, tá? Que eu quero realmente uma história que possa ser início, meio e fim, mas que seja um livro enorme, né? Talvez seja a minha ideia que seja um mundo novo, tá? E enfim, então, mas a ideia é que seja um livro só, que não precise de continuação. Eu não quero criar uma saga nova aqui. Então, por isso também eu precisaria me dar liberdade de criar mais conteúdo. Então, a princípio foram esses 6 aqui que eu pensei e eu decidi expandir isso. Então, vou tacar aqui as ideias, talvez eu delete algumas, talvez eu acrescente outras. Então, esses são os 12 personagens que eu pensei assim como sendo principais para a história. Nem todos eles vão ter o foco narrativo que eu costumo dar para cada personagem, tá? Desses 12 aqui, com certeza 6 deles vão ser mais importantes do que os outros. Eu não vou ficar também falando muito para não dar também ficar você quer dar spoiler. Mas depois que eu pensei aqui os arquétipos, eu vou agora começar a pensar eu vou dividir eles, na verdade, em alguns grupos que vão fazer sentido para a história. Aí é outro ponto, né? Como que a minha preocupação agora é como que eles vão estar no começo da história. Quem vai estar onde, quem vai estar em que lugar, tá? Essa que é a minha preocupação agora. Então eu consigo criar eles na minha linha de raciocínio, eu consigo dar a eles a personalidade e a história que eu preciso que eles tenham, tendo assim, visualizando quem vai estar onde e quem vai estar aqui ou ali. Então, ok, eu gostei desse set aqui, desse setup. A minha ideia é que o primeiro grupo que o leitor vai conhecer vai ser esse grupo aqui, e provavelmente vai conhecer esses dois aqui depois, e depois eles. Falei nada, né? E esses aqui vão ser mais especiais, são personagens que vão ter uma importância um pouco diferenciada na história. Então, basicamente, vão ser 3 grupos de heróis que a história deles vai se unir em algum ponto. E aqui, no caso, eu decidi que eles vão ser um casal de irmãos. Esses daqui, tá? Eu vou botar aqui quem são os grupos, tá? O grupo principal vai ser esse. Esse que vão ser um casal de irmãos que vão se encontrar na história. E aqui vai ser o outro grupo. Eu não decidi ainda como definir, tá? Esses personagens. Mas aí depois eu como eu falei, agora eu tô tacando as ideias no papel, tá? Então depois eu quero agora definir a personalidade deles, tá? Então, por exemplo, para esses daqui, eu preciso definir o que eles têm de parecido e o que tem de diferente, sendo irmãos, tá? Então vamos lá, ambos buscam conhecimento. Eu vou botar o Mago Negro sendo imediatista. E o Mago Branco, eu quero que seja um casal, tá? E sim, provavelmente vai ser uma Maga Negra a princípio.
e um mago branco. Geralmente menina é a parte mais sagrada, mais pura, né? Então eu quero fazer aqui diferente. Eu quero que a menina seja o lado mais destruidor e o menino seja o lado mais preservador, por assim dizer. Então, no caso, o mago branco ele vai ser, como posso falar, contemplador? Não tá aqui, contemplador. Até vagaroso, né? Mas eu acho que vagaroso não diz muito também. Vamos lá. O ladrão, eu vou botar que ele seja o jovem do grupo, tá? Aquele cara mais bem-humorado. Eu falei aqui em outro vídeo que é importante a gente pesquisar sempre as palavras. Eu vou pesquisar aqui no Google rapidinho. Então, eu olhei aqui no Google e realmente bem-humorado tem hífen. Então, sempre que você tiver dúvida de ortografia, joga no Google, sabe? Não hesite em pesquisar no Google. Esse lanceiro aqui, eu já sei quem ele vai ser, mais ou menos. O lanceiro vai ser aquele que poderia ser o principal. Isso é um arquétipo, tá? É bem recorrente em literatura assim, em histórias mais heróicas. É aquele cara que ele não é o principal, mas ele poderia ser. Ele tem atributos o suficiente para ser o principal, tá? Mas ele, por algum motivo da narrativa, acaba não ocupando esse arquétipo. O paladino eu vou deixar ele como sendo o cara, o cavaleiro, né, mais tradicional. Então o honrado vai ser amigo de todos. Aquele cara que você não consegue não gostar, sabe? Apesar de ser um cara meio rígido, vou botar assim. Ok. E eu não decidi, agora outro ponto assim que eu tô percebendo. Eu tinha decidido aqui que esse aqui ia ser um casal de irmãs. De irmãos, né? Um casal de irmãos. Eu não decidi aqui qual vai ser o gênero dos outros personagens. Então tá. Então, agora tem muitas decisões agora para fazer, né, sobre gênero de personagens. Então, aqui, eu vou botar aqui como maga, então aqui é menina. Aqui que tem que decidir, né? Quer saber? Eu não vejo muitas mulheres no arquétipo do ladrão. Você vê, por exemplo, tem o Bilbo, né? Ele é o ladrão do time do Hobbit, né? E é menino. Eu tô lendo agora Dragonlance e tem um Halfling, menino. No livro do Caldela, Inimigo do Mundo, tem também um ladrão com esse arquétipo aqui do jovem bem-humorado, né? Do boa praça, né? E também é homem. Então, como eu não vejo muitas meninas nesse arquétipo, eu botei aqui como ladra. Vou botar aqui também que ela é um tanto desordeira. Mas eu ainda acho que esse time aqui inicial pode ter. Como, no caso aqui, o guerreiro e o monge seriam assim, os dois combatentes, né? E tem aqui também um lanceiro e um paladino. E eu acho que eu vou manter os dois aqui como homens, no caso. Vou botar aqui uma monja. Então, a princípio, vai ser uma monja que vai ser a mulher que cai na porrada, basicamente.
eu quero ter mais guerreiras na minha história. Acho que é importante ter tanto homens e mulheres como todos os arquétipos, né? No caso aqui na fantasia, né, tem geralmente 3 arquétipos principais, que é o combatente, o mago e o especialista. Então eu quero botar pelo menos um homem e uma mulher em cada um desses arquétipos. Então, a princípio, eu vou... eu tô percebendo aqui um monte de coisa que eu tô repensando enquanto eu escrevo. Eu vou mudar aqui o setup do time. Eu vou botar... Tá. Eu vou botar aqui. E aqui alguém... Acho que eu vou pôr o paladino ali. Pode ser. Ok. Esse guerreiro que vai ser, no meu caso, né, meu protagonista. Eu simplesmente não decidi quase nada sobre ele. Tá indo uma página bem branco pra mim quem vai ser esse cara. Esse ninja aqui vai ser um mercenário. Motivado por sobrevivência e dinheiro. Bom, beleza. Eu não pensei ainda na motivação deles dentro da história. Eu decidi muito pouco da história em si, inclusive, tá? Esse Cavaleiro Negro é ele que vai unir os grupos. Isso eu sei, tá? E vai ser uma invocadora, no caso. Tá. Ela é a peça-chave da história. Ok. Então aqui nesse caso, eu tenho certeza que a primeira história que eu vou contar vai ser a desse guerreiro aqui. E eu sei qual vai ser a história dele a princípio. Então, na verdade, eu tô sentindo que eu preciso escrever, eu tenho já bem clara na minha cabeça qual vai ser a história que eu vou começar a contar com esse guerreiro. E minha preocupação é criar uma história em que eu possa depois construir com tudo isso ao redor dela. Mas ainda assim, enquanto uma ideia está bem nítida na minha cabeça, que é a história inicial, que vai começar a partir desse cara, eu ainda tenho que desenvolver mais ideias, ele mesmo tem que desenvolver um pouco melhor. Porque ele vai ser o líder do time. Por que ele vai ser o líder? Que as pessoas vão querer seguir ele. Eu vou falar o seguinte, que ele fala o que pensa. E é bem intencionado. Eu quero que o Mago Vermelho seja meio rival. Relutante. Esse é um cara mais relutante, esse Mago Vermelho aqui. Relutante e perspicaz. Ok, eu tenho aqui já as primeiras ideias desse time original aqui, desse time principal. Eu preciso realmente desenvolver melhor, tá? É muita coisa aqui. Não que esteja ficando ruim, é que eu preciso me aprofundar mais, preciso elaborar mais. O lanceiro, eu vou dizer que ele é meio que um líder legítimo. E experiente, tá? Ok. A monja, ela vai estar em uma busca pessoal.
Eu vou começar agora também a anotar algumas inspirações, tá? Então isso me lembra de alguém que é o Sten, do Dragon Age Origins. Então daqui eu já vou começar já a rascunhar assim, algumas ideias básicas dos personagens. Só faltou só a Maga Azul. Qual que é a dela? Pensei nela ser alguém mais neutra, tá? Ela é alguém neutra com um objetivo específico. Bom, por enquanto vai ser isso. Eu pensei... Cara, eu não vou saber o nome do Radagast. Assim se escreve Radagast? Ai, caramba. Radagast. Ai, caramba. Radagast. Assim que se escreve? Eu pensei certo escrevi errado. Radagast. Que é do... O Radagast ele nem tá no Hobbit, tá? Nos livros do Hobbit. Ele é do Senhor dos Anéis. Eu vou estar aqui Senhor dos Anéis, ponto. Mas ele nem tá nem no Senhor dos Anéis, na verdade, né? Ele tá... Sei lá onde é que ele tá. Sei que ele não deveria estar no filme do Hobbit, que eu li esse livro. Enfim. O Paladino. O Guerreiro, uma das minhas ideias pra ele é o Valen Alonde, que é do Tormenta, tá? Tá aqui TRPG. E o Paladino meteu em Gregor também de TRPG. Mas não só eles. Por acaso eu tô lendo Dragonlance. E isso me lembra também o Tanis do Dragonlance. E também Sturm, não sei como se pronuncia isso. Também é do Dragonlance. Tá? É um livro que eu estou lendo agora, né? Então é inevitável que eu tenha umas ideias que dialoguem com isso. Inclusive, eu acredito que o Caldela se inspirou bastante no Dragonlance, porque também tem o Tais, né? Que também é Dragonlance. A gente vê muito disso. Outra também, e Bilbo também. Bilbo. Apesar de que, saber, tá aqui o Bilbo do Senhor dos Anéis. Porque o Bilbo é o cara que ele resolve as coisas na inteligência. Tem aquela cena dos Trolls, né? Em que os anões são capturados pelos Trolls. E eles... e o Bilbo salva eles na lábia, engalbela os Trolls. Então... E eu quero que esse cara seja esse tipo de pessoa que resolve as coisas pela inteligência. Aqui, esses magos, as primeiras pessoas que eu lembro deles seria, no caso, o Edaurus e a Adalina. E a Adalina, acho que é assim que se escreve, e Edaurus, do TRPG. Também livro do Caldela. Mas eu posso ir além também. Também gosto muito da Lulu, do Final Fantasy. Pra dar aqui de referência. E a minha preocupação agora, nesse exato momento, é justamente pensar em inspirações diferentes para que eu não fique também só repetindo essas mesmas referências. No caso, o Valen e o Tanis, eles são muito diferentes entre si. Então, se eu criar um herói entre eles, já para mim assim já é um bom norte, porque eles são muito diferentes. Agora, por outro lado, o Gregor e o Sturm, não sei pronunciar isso, eles já são parecidos demais. Então, para eles aqui eu preciso realmente de uma referência um pouquinho melhor, tá? Para Ladra, a Riku do Final Fantasy também é uma boa referência para mim. Acho que tem tudo a ver com eles. Aqui
Tem um cara chamado Balfier também no Final Fantasy. Também acho uma boa referência. Vou botar aqui também meio Jack Sparrow. Dos Caribe? Talvez eu mude isso depois. Eu escrevi aqui errado, tá? No caso, o Edaurus e a Dalina, eles têm uma noção, eles são inspirados na Daenerys Targaryen, a menina, que é a Edalina, e no irmão dela, o Viserys, o Edaurus. Só que eles acabam indo para um caminho bem diferente e eles não têm a mesma personalidade também. Então eles... mas é assim, é um casal de irmãos com ligação com dragões, basicamente. Então, mas eu não quero também que a relação também entre o Viserys e a Daenerys acaba ficando antagônica. Os dois eles entram em conflito. Eu não quero isso. Eu quero que eles tenham uma relação harmoniosa entre eles. Por enquanto, eu acredito que eu consigo começar a história com esse elenco aqui desse jeito. Eu vou precisar... Aí que tá. O próximo passo, depois disso aqui que eu acabei de fazer, tá, vai ser justamente criar cada um desses personagens do jeito que eu mostrei na aula 1, sabe? Então, na verdade, é como se fosse uma aula pré-aula 1. Eu acho que faz sentido, questão de didática, mostrar primeiro como é que se cria um personagem individual e depois como se cria o elenco. Mas qual é a diferença, no caso, né? É que tudo que eu fiz naquele primeiro vídeo, eu vou precisar fazer aqui também, sabe? Para cada um deles. Quanto mais importante eles forem, eu vou precisar fazer aquele processo do primeiro vídeo em cada um desses personagens. Então, se eu só começar agora, aí vamos lá. Aí sim eu começo. Aparência, comportamento, motivação, histórico. A ideia é que agora que eu já tracei assim, as linhas gerais de cada personagem, eu vou fazer a definição de cada um deles, tá bom? Então, o que eu quero mostrar aqui é que eu primeiro tracei assim as ideias mais amplas do elenco para que esse elenco tenha um bom diálogo e tenha uma harmonia, sabe? Eu consigo ver aqui vários pontos assim, que eles vão se conectar ao longo da história, tá bom? E questão também que eles vão também se ter atrito entre eles, né? Principalmente no caso de irmãos. Ah, tá. A propósito também. Lógico que um casal de irmãos vai ter inspiração na Wanda e no Pietro dos Vingadores, né? Óbvio. Vou dar aqui Marvel. Enfim. Então, basicamente, o que eu estou mostrando aqui eu tracei aqui as linhas gerais do grupo. Eu já sei eu tenho uma ideia aqui de alguns que vão morrer na história, tá? Eu tenho ideia de alguns que simplesmente não vão acompanhar a história até o final por motivos diversos. Então eu sei quem vai ser aqui os principais, tá? Eu sei quem vai ser o elenco, o núcleo principal da história, e eu preciso que haja harmonia entre eles e atrito entre eles. Eu posso mudar muitas ideias ainda, eu posso mudar como que os grupos vão dialogar entre si, por exemplo, tá? Muita coisa pode vir a mudar, enfim. Então, inclusive, ai caramba, acabei de decidir que eu vou mudar aqui algumas coisas. Então, esse é um momento justamente muito mais de um brainstorm
do que de um do que de decisões, tá? Nossa, achei, sabe, dentro da minha cabeça ficou muito melhor agora de botar esse cara aqui principal sem grupo nenhum, tá? E botar esses outros aqui em grupos separados. Apesar de que o primeiro grupo que o leitor vai conhecer... Cadê o Paladino? Talvez eu bote aqui o Paladino. Aqui. Talvez. Depois penso nisso. Eu tô tentando encerrar o vídeo e tô tendo aqui mais ideias. Mas o que eu acho importante mostrar aqui nesse brainstorm que eu fiz aqui, tá? É que eu tracei a cada personagem que vai estar na história. Eu sinto que se eu fosse criar um de cada vez, eu teria muito mais dificuldade de criar um bom diálogo no grupo como um todo, tá? Se eu fosse pensar antes. Então, primeiro pensei, quem vai ser o elenco principal, tá? Essa história aqui vão ter esses personagens, então quem for importante para a história está aqui. Se eu quiser introduzir alguém importante, vai ser daqui. Os outros vão ser com certeza menos importantes do que eles. Esses aqui vão ter algum nível de protagonista, vão fazer algum de protagonismo e vão fazer diferença para a história. A partir daqui, já o que eu vou fazer com cada um deles já entra já no que eu mostrei no vídeo anterior, tá? No primeiro vídeo dessa série de vídeos, que é como criar cada personagem especificamente. E o processo vai ser basicamente intercalando tudo que eu fiz aqui e tudo que eu fiz no primeiro vídeo. Porque eu posso ver ideias conflitantes, as ideias vão melhorar ao longo do tempo. Isso é natural, isso é inevitável, tá bom? Então, aqui é realmente o momento de criar, de desligar os filtros, desligar a autocrítica, botar a ideia no papel e começar a estruturar algo. É isso que vai ser, que eu vou fazer, tá? Enfim, então, quando você for criar um personagem individualmente, você confere o que eu mostrei no vídeo 1, e quando você for pensar em criar um elenco para uma história, esse daqui é o caminho. Então, rever esse vídeo quando você quiser criar a história. Eu já tenho, inclusive, o tema para o próximo vídeo, posso então adiantar aqui, que vai ser como criar um mundo para a sua história. Eu já falei como criar o cenário para a história, mas aquilo ali, de novo, é uma coisa micro. São os cenários que vão aparecer em uma história específica. Agora eu vou mostrar como criar um mundo para a história inteira, e não só para um único conto, um único capítulo. Então eu vou traçar assim, realmente as linhas gerais para criar um mundo. E eu vou precisar disso tudo para criar esse elenco, porque a partir do momento que eu tiver o grupo de personagens pronto, eu tenho que decidir da onde que vem cada um deles, entendeu? Então eles podem vir de vários lugares diferentes do que eles com certeza vão vir, cada um deles de um lugar diferente da história. Então eu preciso que haja esse diálogo entre eles todos. Enfim, por hoje é isso. Hoje foi um vídeo muito mais brainstorm de como que eu começo a traçar as linhas gerais para o elenco, e eu vou ter muito trabalho pela frente. Eu quero escrever esse conto aí hoje ainda, né? Agora eu estou gravando esse vídeo, são 8 da noite. Eu devo, sinceramente, ir direto assim, madrugada dentro, com essas ideias. Então, na verdade, eu vou parar agora esse vídeo e vou já gravar o próximo, que eu não vou postar de imediato, tá bom? Enfim, blá 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 blá. Por hoje é isso, tá? E conta aqui nos comentários como que você traça as linhas gerais do seu elenco. Se você pensa nos arquétipos, se você cria um de cada vez, se cria todos juntos, tá? Diz aí como é que é o seu processo criativo. Se você gostou, dá o joinha, compartilha na rede social, se inscreve e ativa o sininho. Até amanhã.